Fala galera, sou de volta com vocês, Adilson do canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas, o seu canal sobre renda variável. É isso aí galera, desde já, se você nunca esteve no canal do Prof, se você não conhece a sistemática do canal do Prof, tá? O canal do Prof é um canal voltado para criptos, é um canal voltado para o mercado de ações, ok? Aqui no canal você vai encontrar muitos vídeos a respeito de Oi BR3. Eu sou um fissurado sobre Oi BR3, tá? Tem muitos vídeos a respeito de Oi BR3 e tem muitos vídeos a respeito de criptomoedas também, ok? Nós não podemos deixar de falar de criptomoedas, pois é um mercado que está em crescente crescimento, né? Vem crescendo vertiginosamente e esse ano promete ser o ano das criptomoedas. Aliás, está sendo o ano das criptomoedas. Portanto, se você curte criptomoedas, se você gosta de criptomoedas, você está no lugar certo. Portanto, eu te peço desde já, faça a sua inscrição no canal do Prof, toque o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos, ok? Dê o seu joinha nesse vídeo agora, pois o seu joinha é muito importante para mim, pois ele faz entender, né? Faz o YouTube compreender, faz o algoritmo do YouTube compreender que este é um vídeo relevante, ok? E então ele vai atingir mais pessoas e vai ajudar mais pessoas que estão começando agora no mercado de criptomoedas, que estão engateando agora no mercado de criptomoedas e que precisam de informação de qualidade. Portanto, galera, não se esqueça, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe para os seus amigos, por esse é o canal do Prof. Vamos lá, galera, sem mais delongas, começando o vídeo, né, com uma matéria um pouco antiga, galera, um pouco antiga. Essa matéria do dia 20 de junho de 2020. Olha só, em plena pandemia, no auge da pandemia, me saiu uma matéria, tá? Ela tá aqui inclusive no site da Ripple, tá? Nos insights, né? Vou deixar o link para vocês aí. Aliás, se você não conhece a sistemática do canal, tudo que eu falo aqui, tudo que eu exponho aqui no vídeo, eu deixo os links na descrição do vídeo para que você possa, com calma, ler as matérias e tirar as suas próprias conclusões, ok? Eu não sou analista de investimentos, eu não estou aconselhando você a comprar nenhum tipo de criptomoeda, a comprar nenhum tipo de ação na Bolsa de Valores, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, ok? O dinheiro é seu e você faz o que você quiser com ele. Eu apenas estou expondo, estou colocando, ok? Os meus estudos, estou colocando o que eu acho, o que eu penso. Eu, Adilson, tá bom? Não estou mandando nem pedindo para você comprar absolutamente nada. O dinheiro é seu, não é meu. Valeu? Então vamos lá. Essa matéria saiu no dia 20 de junho de 2020 e é uma matéria bastante interessante, tá? Porque os pagamentos em tempo real são mais importantes do que nunca, né? Eu já vou responder, porque nós estamos entrando, já estamos nela, na era digital. E a era digital, ela tá aí, entendeu? Inclusive, vai surgir, tá previsto para esse ano, segundo Guedes, né, nosso ministro da Economia, tá? O surgimento do real digital. Não sei se vai conseguir oferecer, mas previu para este ano o surgimento do real digital. Aliás, se você está começando agora no mundo das criptos, eu vou deixar para você aí 2 vídeos. O link está aí em cima, são 2 vídeos que estão aqui no canal, tá? Que ele é ótimo para quem está começando agora. Um desses vídeos é Entendendo as criptomoedas, tá? O link está aí em cima. E o outro vídeo é O Mundo das Criptos, tá aí em cima também, tá? São 2 vídeos que vão ajudar vocês a entender melhor o que são criptomoedas, né? E como está o mercado das criptos, enfim, entender toda essa dinâmica de criptomoeda. Os vídeos são ótimos, não deixe de assistir, você não vai se arrepender. Então vamos lá, pessoal, porque os pagamentos em tempo real são mais importantes do que nunca. Aí deixa eu botar meu óculos aqui, tá pequenininha aqui a letra. O mundo está sendo empurrado para o novo normal, isso a gente sabe, né? As coisas estão mudando,
né? Se eu olhar para a minha vida há um ano atrás, um ano e meio atrás, tá? O mundo é completamente diferente, tá? Tudo mudou, completamente diferente, completamente. O mundo está sendo empurrado para o novo normal. Aqui eu estou falando aqui de 2019, de 2019 para cá o mundo mudou radicalmente, tudo mudou radicalmente, né? A forma como a gente faz negócio, o crescimento da internet, o marketplace, o marketing digital, entendeu? As coisas de criptomoedas, todo mundo aceitando, já começando a aceitar pagamento em cripto, ou seja, Bitcoin, ou seja, em qualquer outro tipo de moeda, né? O brasileiro não estava acostumado a ouvir falar sobre criptomoeda, já está ouvindo isso aí todo dia, toda hora na cabecinha dele. Então, essa coisa da cripto, ela está tomando forma, né? Ela está vingando. Vocês podem ver aí pelo próprio Bitcoin. Não é verdade? O Bitcoin ano passado, no início do ano, estava, poxa, muito aquém do que está agora. Não é verdade? Estava muito aquém. Pô, ele pulou, tá 45, 49 mil dólares agora, eu vi ainda há pouco. Então uma coisa muito, subiu demais, foi mais de 100% de aumento, uma coisa louca, cara, muito louca. Então isso está tomando conta do mundo e os bancos estão ficando meio que apavorados, né? Eles não podem perder essa oportunidade, né? Então o mundo está empurrando para o novo normal, onde tarefa... Eu não vou ler tudo com vocês, vou ler só as coisas que eu julgar importante aqui. Onde tarefas e funções simples e cotidianas, muitas vezes tomadas como garantidas, estão se tornando cada vez mais complicadas. Isso não é em parte curta devido à pandemia global em curso, que continua a forçar muitas operações essenciais, como finanças e pagamentos para o campo digital por necessidade. No entanto, esse novo paradigma, nós estamos, né, iniciando uma nova era, está quebrando paradigmas, está há muito tempo no horizonte, graças à crescente digitalização do nosso mundo. Tá? Então, isso é uma coisa que não vai dar para... Muito em breve, você vai poder fazer todos os tipos de pagamentos com criptomoeda. Ok? Eu vou estar aqui com meu celular na mão, beleza? Eu vou viajar, né? E eu vou comprar tudo com cripto. Isso na Europa, em alguns países da Europa, em alguns locais, já é verdade, já acontece. Então, galera, a gente tem que se inteirar sobre isso, né? A gente tem que estudar isso e nós temos que passar essa informação para outras pessoas, porque outras pessoas precisam se atualizar, entendeu? Elas não podem ficar para trás, porque esse mundo está explodindo, esse mundo está surgindo e as pessoas não podem ficar para trás. Nós temos que nos adequar a isso, entendeu? Nós não podemos ser analfabetos digitais, né, no mundo digital. Nós temos por obrigação correr atrás da informação e estudar, entendeu? Para não ficar para trás. Ok? Em teoria, essa mudança não é de forma indesejável. O interesse e a demanda por um serviço de pagamento digital estão aumentando à medida que as pessoas em todo o mundo exigem cada vez mais acesso a meios instantâneos e confiáveis de pagamento e transferência de dinheiro. Infelizmente, os pagamentos globais de hoje não facilitam esses atributos necessários. Galera, isso é uma grande verdade, tá? Você hoje não admite mais, caraca, eu tenho que enviar um dinheiro, né, para uma pessoa, aqui no Brasil mesmo, digamos, tem que enviar dinheiro para um parente meu que está ali em São Paulo, por exemplo, tá? Aí eu tenho que fazer um DOC, vai levar 2 dias para compensar o dinheiro, né? Aí a gente tem até o TED agora, né? Tem até mais rápido, né? Mas nem sempre o TED é instantâneo. Graças a Deus apareceu o Pix, que lá fora, no exterior, já é uma realidade. Em questão de segundos, o pagamento está na conta da pessoa. Entendeu? Então, essa urgência de velocidade é o que está acontecendo hoje no mundo. A gente precisa dessa agilidade, a gente precisa desse tipo de benefício, desse tipo de serviço. Imagina você ter que enviar um dinheiro para o exterior e ter que aguardar 3, 4 dias para o dinheiro chegar lá, compreende? Pagar altíssimas taxas para os bancos, porque as taxas não são baratas. Caramba, isso não tem nada mais a ver. Se você pode pegar o seu celular, entendeu? Tu tem as suas criptos aqui numa carteira qualquer,
né, e transferir para a carteira da pessoa lá, ela recebe o dinheiro na hora, é instantâneo. Resolve-se o problema. Então, isso é uma realidade mundial, né? E nós temos que, né, nos interessar por isso, é a nossa obrigação, porque esse é o mundo digital. Tá bom? Então, galera, aqui vai discursar sobre toda a matéria, vocês depois leiam com calma, ok? É muito interessante, tá? Aqui, ó, o que são pagamentos em tempo real e por que eles importam? Pagamentos em tempo real combinam velocidade, dados e comunicação para executar um pagamento em questão de segundos. Eles concedem aos usuários acesso imediato aos seus fundos, né? E confirmação instantânea da sua transação, ao mesmo tempo que fornece finalidade de liquidação quase instantânea. E esse é o mundo do século XXI. Tá ok? Esse é o mundo do século XXI. Vamos partir para o próximo. Aí, é uma coisa tão assim, tão urgente, digamos assim, tão urgente, né? Como eu disse a vocês há pouco, ok? Que os bancos estão ficando já apavorados. Caramba, e o dinheiro? Vai desaparecer o dinheiro? Né? Então, bancos dos Estados Unidos, à beira de aceitar Bitcoin como classe de ativos legítimos. Essa matéria é do dia 13 de fevereiro, tá? São aqui no CoinSpeaker, ok? Então, galera, bancos à beira de aceitar pagamentos em Bitcoin, tá? Como classe de ativo, você vai poder depositar Bitcoin na sua conta, Aliás, aqui no Brasil parece que o Banco Inter já está fazendo isso, né? O Banco Inter está lançando, eu não sei se é um ETF, é uma parada de Bitcoin aí. Quem tem conta no Banco Inter depois me conta aí, deixa aí nos comentários sobre o Banco Inter, tá legal? Deixa eu ler aqui rapidinho, só um parágrafo com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. O movimento dos bancos dos Estados Unidos para adotar o Bitcoin pode ser um grande chamado para legitimar toda a indústria cripto e provavelmente influenciará outros bancos globais. Tá? Com a capitalização no mercado de criptos quase supera 1,5 trilhão de dólares, olha só a quantidade de dinheiro. Os bancos dos Estados Unidos estão sentindo a pressão dentro de Wall Street, né? Olha, Wall Street pressionando, tá? Para aceitar Bitcoin e outros ativos digitais, não estou falando aqui só de Bitcoin, como ativos legítimos. De acordo com a mídia CNBC, esse aqui é um ótimo site para vocês acompanhar as notícias lá de fora, CNBC, as principais instituições financeiras dos Estados Unidos estão de olho na indústria cripto, enquanto continuam a interromper o sistema bancário tradicional. Galera, o sistema bancário tradicional, como a gente conhece, ele tende a acabar. Ele vai acabar, tá? Eu tenho certeza que vai. Vão prevalecer as criptomoedas. Não tem por onde. Deixa eu pular para o outro. Aí, gestora brasileira lança primeiro ETF de criptomoedas do mundo com a ajuda da Nasdaq. Essa Valor Invest. Olha lá. Os ETFs são fundos negociados em bolsa que acompanham o índice. Vários pedidos recentes para a criação de ETFs de criptomoedas, vem pressionando os órgãos reguladores do mundo, inclusive o Securities and Exchange Commission, o SEC, que está querendo, né, creu na XRP, tá? Eles estão, né, pressionando o SEC. Tem que ter criptomoeda, cara, não tem como. A gestora brasileira Hashdex anunciou nesta terça-feira, dia 9, né, que lançou um ETF de cripto. Os ETFs são fundos negociados em bolsas que acompanham o índice. Segundo a empresa, o Hashdex Nasdaq Crypto Index, olha o nome do bicho, Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF é o primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Primeiro do mundo. Temos mais um aqui, né? Olha só que legal. Regulador canadense aprova primeiro ETF de Bitcoin do mundo. Tá? Estão brigando aí, né? Esse aqui foi no dia 12 de fevereiro, né? O brasileiro e o canadense. Quem foi o primeiro? O primeiro órgão de regulação de mercados de capitais do Canadá aprovou o lançamento do primeiro ETF de Bitcoin,
afirmou um gestor nesta sexta-feira. O lançamento deve dar aos investidores maior acesso à criptomoeda que tem acumulado alta explosiva desde o ano passado. A Ontario Securities Commission aprovou o lançamento do Purpose Bitcoin ETF, afirmou a gestora de ativos Purpose Investment, sediada em Toronto. A OSC confirmou a aprovação do produto segundo comunicado enviado a Reuters, né, agência de notícia Reuters. Então, estão começando a pipocar os ETFs. O ETF será o primeiro do mundo a investir diretamente em Bitcoin, não em derivativos, permitindo aos investidores acesso mais fácil e eficiente a essa classe de ativos. Investidores têm negociado Bitcoins por meio de contratos futuros, olha só, na Bolsa de Derivativo de Chicago. Eles também podem comprar fundos de investimentos como Bitcoin Funds na Bolsa de Toronto. Então, galera, o bagulho tá explodindo, tá explodindo! Agora vocês vão falar que eu tô de sacanagem, mas eu não tô de sacanagem não. Olha lá, saiu na CoinDesk, tá? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo todas essas matérias para que vocês possam, né, ler com calma. Galera, tem que ler, tem que estudar. Investir em criptomoeda não é só abrir o aplicativo da corretora e sair comprando que nem um desesperado, não. Ah, tá subindo, vamos comprar. Ah, não, vamos comprar. Não é só isso não, galera. Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que saber quando vai comprar, né? Por que tá comprando? Não é bem assim não. Fica ligado, hein? Fica ligado. A Uber CEO, olha só, Uber. Você anda de Uber? Eu já fui Uber, sabia? Já pilotei, fiquei de 2015 até 2018, 2019, mais ou menos, fazendo Uber, né? Aí, 2018, melhor dizendo, tá? 2019 estava bem devagar. Por que eu parei? Parei por causa da violência, galera. Infelizmente, a violência aqui no Brasil fez com que eu parasse de rodar. Era um dinheirinho maneiro, que dava para pagar umas contas aqui, uma conta ali, né? Mas eu tive que parar, muita gente sendo assaltada, muita gente morrendo. Graças a Deus comigo nunca aconteceu nada, mas eu soube de muitas pessoas próximas a mim que foram assaltadas, algumas foram até, né, maltratadas. É um negócio complicado, a segurança desse país está problemática. Eu falei, opa, como eu não dependo disso para viver, né? Eu falei, não, vou dar uma paradinha, né? Vou ficar sem rodar um tempo até essa coisa da violência melhorar. Era um dinheiro bom, era o dinheiro da cervejinha, era o dinheiro da conta de luz, enfim, né? Eu sou um cara que eu gosto de correr atrás. Então vamos lá, pessoal. Uber CEO para dar a... Esse nome aqui que eu falei vai ser foda, hein? Corovach. Não seria isso não, galera. Tá? Isso aqui tá em inglês, né? Deixa eu botar aqui em português, tá? Para nós ver. Sacou? Botão direito do mouse, traduzir para português. Cadê? Foi? Acho que não pegou não, ó. Traduzir para português. Foi. O CEO da Uber, Dara disse na quinta-feira à CNBC que a gigante de rideshare, né, serviço de transporte de carona, né, que é o caso da Uber, considerará aceitar criptomoedas no geral, incluindo o Bitcoin como forma de pagamento. Eu acredito nisso, porque a Uber ela é uma inovadora de serviços, é uma empresa que está renovando, que inova, né? Está sempre procurando tecnologia, né? Os carros sem motorista. Galera, carro sem motorista. Tá ligado? Bagulho doido. Desculpa, bagulho doido. Tu viu um maluco lá pedindo lá. Apareceu um vídeo aqui, o cara pediu o carro, veio o carro, mano, sem piloto. Doideira. O CEO da Uber, né? Então disse, o Krovachar aqui, não sei falar esse nome aqui não, tá? Quem souber russo aí, quiser falar, eu não sei falar esse troço não. Disse que a empresa analisará tais opções se puder identificar um benefício ou uma necessidade de fazê-lo. Claro que vai ter, né? Todo mundo vai usar cripto agora. Ele derrubou qualquer noção de Uber comprando Bitcoin para seu balanço corporativo. Vamos manter nosso dinheiro seguro. Não entendi isso aqui não. A Uber é membro da associação de stablecoin Libra, agora Dime, desde outubro de 2019. Então, Uber querendo, aí o cara pilotando aqui, ó, querendo botar criptomoeda, né, para ser como forma de pagamento. Isso vai ser um bagulho legal. Isso vai ser legal.
Entendeu? Vamos ver o próximo. Essa notícia aqui saiu na Reuters no dia 13 de fevereiro, né? Ontem, tá? Deixa eu botar aqui no português, tá bom? É uma notícia interessante. Eu até já comentei isso num vídeo meu sobre cripto, ok? Eu acho que foi um desses 2 vídeos que eu indiquei para vocês aí. Eu não lembro agora ao certo, tá? Ou se foi no vídeo do game, acho que foi no vídeo do GameStop que eu comentei sobre isso. Foi no vídeo do GameStop, né? Que o mercado precisa de uma certa regulamentação. Regras cripto claras são necessárias urgentemente à medida que as grandes empresas adotam ativos, né? Então, galera, o que acontece aqui, né? Nós tivemos aí agora a Tesla, né, que comprou 1,5 bilhão em Bitcoin. Ela não vai ser a única. Tenho para mim que agora a próxima a comprar Bitcoin vai ser a Microsoft. Depois vai vir o Google. Se bobear, vai vir o Facebook. Todos os grandes vão começar a investir em cripto. Vão investir em Bitcoin. Eles não estão errados, não. Vão investir. Então, tem que haver uma certa regulamentação. Infelizmente, vai ter que ter uma certa regulamentação, tá? Então, tem que ter regras claras no jogo. Um claro regime regulatório de criptomoedas é urgentemente necessário à medida que grandes empresas como Tesla, BNY Mellon Corp e Mastercard adotam a classe ativos alternativos, disse um alto funcionário da Security and Exchange Commission, do SEC. Tá bom? Aí tá essa mulher, acho que é do SEC, né? Foto do arquivo, comissária Hester Peirce, acho que é isso, né? Comissário republicano da agência, também disse a Reuters em uma entrevista que era muito cedo para tirar conclusões políticas de um Reddit Rally na GameStop Corp e outras ações, mas foi maravilhoso que uma nova geração de investidores pudesse participar do mercado. Realmente tem que ter galera, eu deixei um vídeo para vocês aí, tá? Posso deixar até agora aqui, vou até marcar aqui, vou deixar para vocês de novo, do GameStop. Quem não ficou sabendo da parada do GameStop, tá bom? Tá? Eu vou repetir aqui o caso. GameStop é uma rede de lojas de videogame nos Estados Unidos. Ponto. Com o advento da Covid-19, as pessoas ficaram dentro de casa, ninguém mais foi lá para comprar vídeo de jogo, joguinho, essas para trocar joguinho, alugar, sei lá, fazer. A empresa começou a mandar um monte de gente embora, começou a fechar. As ações da empresa que estavam aqui começaram a cair, e milhares de pessoas, milhares de famílias começaram a ser afetadas por conta disso, porque as pessoas perdiam seus empregos, entende? Então o chefe de família ele tem que, né, manter a casa, alimentar os filhos, alimentar a esposa, enfim, plano de saúde, enfim, tem que ter dinheiro. Mas muita gente estava sendo mandada embora por conta da pandemia. Okay? E as ações da empresa começaram a cair, a empresa estava quase à beira da falência, de fechar tudo. Aí um cara na rede Reddit, já falei sobre isso, é uma rede muito famosa nos Estados Unidos, fez uma postagem convocando todo mundo a comprar a ação da GameStop. Todo mundo. Cada um compra um compra 10, uma compra 5. Galera, foi uma doideira. Geral comprou a ideia do cara, todo mundo comprou a ideia dele e saíram comprando a ação da empresa que nem um maluco. O que aconteceu? A empresa cuja ação valia, uma hipótese aqui, 10, tá? Todo mundo comprando, começou a subir, passou a valer 100, 200, 300, ok? Foi uma doideira. É um caso bastante interessante, tá? Aí entra negócio de operar vendido e tal. Eu explico tudo isso no vídeo para vocês. Não deixem de assistir, tá? O link está em cima. Não é apenas que há pedidos de clareza há algum tempo e que uma nova administração traz a chance de dar uma nova olhada, mas também é um momento em que parece que outros no mercado também estão dando uma nova olhada, disse ela. Tá? Outros no mercado. Então tem gente de bem e tem gente de mal. Entendeu? Então tem que regular isso.
porque senão pode dar problema. Pode dar problema, tá bom? O Bitcoin atingiu recordes este mês depois que o fabricante de carros elétricos Tesla disse que investiu 1,5 bilhão em criptomoedas. E o BNY Mellon disse que ajudaria os clientes a reter, transferir e emitir ativos digitais. A Mastercard também disse que abriria sua rede para algumas criptomoedas. Ela disse que abriria sua rede, tá? Isso aumenta a urgência de tomarmos algum tipo de ação nessa área para dar mais clareza, disse Pierce, tá? Então, galera, aqui ele fala, inclusive, o mercado entrou em crise no mês passado quando os usuários da Reddit, negociando em plataformas de varejo de baixo custo, se uniram para aumentar os preços da GameStop e outras ações, apertando fundos de hedge que apostavam contra essas ações, né? Então, é uma jogada aqui, aí entra um pouco de mercado de ação aí, tá? Porque essa jogada dos caras, de todo mundo comprar, as ações começaram a subir. Só que eu tinha vários fundos aqui, fundos grandes, tá? Fundos de posição, chamados de hedge, tá? Que estavam apostando na baixa da empresa, na queda da empresa. Eles estavam ganhando dinheiro com isso. Mas à medida que o pessoal começou a comprar, né? Que as ações começaram a subir, esses fundos começaram a perder muito dinheiro. E a gente está falando aqui de papo de bilhões, era muita grana. Então isso deu uma merda no mercado financeiro americano, cara. Foi mês passado, deu uma merda no mercado financeiro americano. É interessante você dar uma olhada, aí depois. Tá bom, gente? Pessoal, agora eu vou falar de uma coisa, olha só. Como eu disse para vocês no início do vídeo, deixa eu transformar isso aqui em português, tá? Eu não sou analista financeiro, eu não estou mandando ninguém comprar nada, nenhuma cripto, não estou mandando você comprar absolutamente nada, tá bom? E eu estou aqui para informar vocês, para passar a informação, ok? Vou deixar esse link aí na descrição do vídeo também. Esse site aqui, o Investor Place, é um site americano, tá? E ele botou a seguinte matéria, deixa eu ver aqui que tem a data, dia 8 de fevereiro, tá aqui escrito, tá bom? A minha obrigação é te passar a informação. Não vou te iludir, não vou mentir para você, eu vou te falar as informações. Você depois leia com calma e faça o seu próprio julgamento, tá? E faça o que você quiser. Então tá aqui a informação, tá? Se você ainda tem ondulação por alguma razão, vendê-la... Peraí, aqui ele traduziu errado, tá? Aqui ele traduziu errado. Vou botar aqui no inglês. Se você ainda tem Ripple, por alguma razão, tá? Se você ainda tem XRP, se você ainda tem Ripple por alguma razão, venda o quanto antes. Sell it while you can. Tá bom? Venda o quanto antes. Ok? Após, deixa eu ver se ele vai traduzir o resto corretamente aqui. É bom que vocês acompanhem comigo, né? Ele usou a tradução errada. Traduziu ao pé da... Viu que eu falo do inglês? O inglês não pode traduzir ao pé da letra. Após seu pico de curta duração, a Ripple pode estar indo para baixo permanentemente. Permanentemente. A Ripple XRP é uma situação de comprar o mergulho em um pullback depois de ficar parabólico. Não tão rápido. A ação explosiva de preços nesta altcoin desbotada não deve nada a ver com seus fundamentos subjacentes. Em vez disso, você pode classificá-lo para bombeamento e dumping. Bom, galera, aqui vai comentar sobre a GameStop também de novo, tá? Eu não vou ler mais isso aqui, vou deixar para você ler. Tá? Tô te informando, tá? Você lê e toma as suas próprias decisões, ok? Tudo que eu falo tem um link aí para você ler depois, tá bom, gente? Tá legal? Eu quero aproveitar, teve um pessoal que fez os comentários aqui no canal sobre Mastercard e Visa, né? Que parece que a Ripple essas empresas iam aceitar XRP, tá legal, galera? Deixa eu botar aqui no FitLeak, eu adoro esse site.
eu não encontrei nada a respeito, amigo, não encontrei. Como o meu site ele é baseado em informação, tá? Eu peço que você depois, eu não lembro quem foi a pessoa, tá? Se você tiver o link dessa informação, tá? A fonte dessa informação, quando eu falo link, eu falo a fonte dessa informação, você pode deixar no comentário para eu ver. Mas eu não encontrei nenhuma fonte sobre essa questão do Mastercard e do Visa. Só essa informação que eu botei aqui para vocês, né? Na tela aqui anterior, que fala que a Mastercard talvez viesse a adotar, mas não é nada certo ainda, né? Mas que esteja adotando, eu não vi nada. Tá legal, galera? É isso aí, vou ficando por aqui. Fiquem na paz, fiquem com Deus. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se o vídeo agregou alguma informação para vocês, se o vídeo agregou algum conhecimento para vocês, não deixe de fazer a inscrição no canal, não deixe de dar o seu like aí, galera. Dê o seu likezinho, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe para os seus amigos, pois isso é muito importante para mim. Faz o canal ficar em pé, faz o canal continuar. Eu preciso do seu joinha, eu preciso do seu like. Ok? E não deixe de fazer a inscrição e não deixe de tocar o sininho blim blom para receber notificações sobre os próximos vídeos. Esse foi o canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas, o seu canal sobre renda variável. Valeu, galera, tamo junto, vamos lá, fui!